A paz do Senhor, meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 5, que diz assim: Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu à volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhes respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: Vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Somente até aqui, meus irmãos. Foi do versículo 5, João 4, versículo 5 ao versículo 26. Meus amados, essa passagem aqui é uma passagem bem conhecida, né? A passagem da mulher samaritana, em que Jesus passa por Samaria, né? E vai até um poço se encontrar com essa mulher. Ele vai no propósito de encontrar com essa mulher, né? E Jesus aqui, nessa passagem da mulher samaritana, ele se revela como a água viva que ele é, né? Jesus, ele é a água viva, e todo aquele que crê nele não mais terá sede, né? Mas o que isso significa? No versículo 7, quando Jesus pede água para essa mulher, né? E ela diz que ela questiona ele dizendo: Como o Senhor, como judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos, né? Não se dão bem com os samaritanos, porque na reconstrução do Templo de Jerusalém, os samaritanos eles se opuseram à obra de reconstrução que os judeus estavam fazendo, né? Então os judeus e os samaritanos tinham essa rixa, não tenho certeza se ainda tem. E Jesus responde a ela no versículo 10 de João 4, que se ela soubesse, né, ela teria pedido e receberia a água viva, né? E ainda sem entender, a mulher pergunta e questiona novamente. Mais uma vez a mulher questiona pela segunda vez,
dizendo que Jesus não tinha como tirar água do poço e que o poço era fundo. Como então ele poderia conseguir essa água viva? E então ela questiona mais uma vez, dizendo: acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? No versículo 13, Jesus vai dizer: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, né? Em João capítulo 6, versículo 35, Jesus vai dizer assim: então Jesus diz assim, Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E em João 7, versículo 37, Jesus diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado, né? Então Jesus, ele fala 2 vezes com essa mulher samaritana, mas ela não compreendeu, né? Ela não compreendeu. Então Jesus disse para ela, né, que aquele que tomar dessa água jamais terá sede, né? E que no interior dele fluirá uma fonte de água para jorrar para a vida eterna. Foi aí que essa mulher, a samaritana, ela se interessou por essa água, ela se interessou em saber que água era essa, né? Essa água que o Senhor Jesus fala é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo de Deus, ele é a água que flui, ele é o rio de vida que flui do trono de Deus. Em Ezequiel 47 vai falar a respeito do rio de vida que flui, né? Que flui do templo do Senhor em Jerusalém, da visão que ele teve acerca do rio, desse rio que fluía e por onde ele passava, ele purificava, né? Ele fazia frutificar, ele sanava tudo aquilo que estava amargo, tudo aquilo que estava contaminado, né? Esse rio, por onde ele passava, ele limpava, ele purificava, ele fazia dar frutos, ele frutificava e ele curava também. E esse rio, ele é o Espírito Santo, né? Essa água da vida, essa água viva, que todo aquele que crê no Senhor Jesus jamais sentirá sede. Por quê? Porque receberá dele a água viva, receberá dele o Espírito Santo de Deus, que flui em nosso interior como um rio de água viva, que nunca para de se mover, mas que está constantemente em movimento, nos purificando, nos limpando, nos curando, né? Fazendo o nosso interior e o nosso exterior frutificar, dar frutos, né? Curando o nosso interior. Esse é o rio de água viva, essa é a água viva, o Espírito Santo de Deus. E todo aquele que crê no Senhor Jesus, que crê que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, recebe dessa água, recebe dessa fonte, né? O Espírito Santo de Deus. E em Apocalipse capítulo 22 também vai dizer, João, ele relata ali a visão que ele teve do rio de água, o rio de vida cristalina que ele teve, né, nos céus, que fluíam do trono de Deus, né? Ele fala em Apocalipse 22 acerca desse rio de vida que fluía, que é o Espírito Santo, né? Então, ainda sem entender, mas já interessada em receber essa água, né, que faria do interior jorrar água eterna, uma fonte de água viva, essa mulher samaritana, no versículo 15, ela vai falar para o Senhor Jesus: dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar a água, né? Aqui, meus amados, a gente vê que a mulher samaritana, ela não tinha entendido, ela não tinha tido o entendimento espiritual daquilo que o Senhor Jesus estava falando. Ele não estava falando somente da água que nós bebemos, né? Ele não estava falando somente da água que essa mulher samaritana ia todos os dias ao sol do meio-dia buscar água e voltar para a cidade, né?
Então a preocupação dela nesse momento era carnal. A preocupação dessa mulher samaritana era que ela não precisasse mais voltar ao poço para tirar a água. E ela pergunta a Jesus: dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar para esse poço. E então, meus amados, que o Senhor Jesus nos ensina algo surpreendente e extraordinário, uma verdade que nós precisamos entender, para que nós venhamos receber do seu Espírito Santo, para que nós venhamos sermos inundados, né, com essa fonte de água viva que flui no nosso interior, que jorra no nosso interior, né? Hoje em dia, meus amados, nós vemos tantos hinos e tantos louvores falando a respeito, né, do rio de vida que flui em nosso interior, né? Quero mergulhar em tuas águas, quero fluir nas águas do teu Espírito, mas nós precisamos entender, meus amados, que para nós recebermos dessa água, para que essa água, essa fonte de vida flua em nosso interior, é necessário que haja confronto e conserto, tá? Então, no versículo 16, após essa mulher samaritana ela pedir para o Senhor Jesus dessa água, preocupada com o carnal, preocupada em não precisar mais subir ao poço todos os dias para buscar a água, né? O Senhor Jesus responde a ela, no versículo 16, vá e chame o seu marido e volte. E no versículo 17 ela fala, não tenho marido, né? E no versículo 18, dando continuidade, Jesus responde a ela, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com que você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Então, meus amados, a partir do momento que Jesus apresenta a essa mulher samaritana a fonte de água viva, com o qual aquele que beber dessa água, aquele que crer em Jesus e receber dessa fonte de água viva jamais terá sede, né? Após ele apresentar e ela pedir e ansiar por essa água, né? Jesus ele vai confrontar ela com aquilo que ela estava fazendo de errado, né? O que era que essa mulher estava fazendo de errado? Ela teve inúmeros maridos e aquele com que ela estava no momento não era o marido dela. Então o Senhor Jesus, conhecendo essa verdade, porque o Senhor Jesus ele só trabalha com a verdade, meus amados. Com o Senhor Jesus não existe meia-verdade, não existe mentirinha, não existe omissão, não, meus amados. O Senhor Jesus ele só trabalha com a verdade. Então, conhecendo a verdade da vida daquela mulher, e ele conhece a verdade da vida de cada um de nós, ele confronta ela com a verdade. Por quê? Porque ela se dispôs e ela ansiou, ela teve interesse em receber dessa água. E a água é o Espírito Santo de Deus. Mas para que ela pudesse receber desse Espírito Santo, para que ela pudesse receber dessa água, desse rio de vida que flui no nosso interior, que nos cura, nos transforma, nos transborda, né? Que nos faz frutificar, que nos faz nos alegrar, que nos faz ser transformados pela verdade, pela alegria e pelo júbilo do Senhor, é necessário que antes houvesse o confronto, o arrependimento e o conserto na vida dela. Então o Senhor Jesus, conhecendo a verdade da vida dela, ele foi confrontar ela com a verdade. Meus amados, muitas das vezes, quando você está sendo confrontado com a verdade, você se confunde achando que está sendo julgado. Mas sabe de uma coisa, o Senhor Jesus ele não julga, não ainda, porque no grande dia ele irá julgar. Mas nesse momento, enquanto nós estamos aqui na terra, ele não te julga e não te condena. Ele te confronta com a verdade para que você tenha a oportunidade de se arrepender e se consertar. Agora, meu amado e minha amada, enquanto você continuar achando que esse confronto, né, que esse confronto, esse conserto que o Senhor Jesus quer que você tenha na sua vida, enquanto você continuar achando que isso é julgamento, que isso é um apontamento de dedo, você não receberá o Espírito, você não será transformado, você não receberá o consolo do Espírito Santo, você não receberá o refrigério do Espírito Santo e você não será mudado. E naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar para nos julgar, porque ele irá voltar como justo juiz, nos julgando por todas as nossas obras. Em Apocalipse diz
que o livro que será lido naquele grande dia no tribunal do Senhor será o livro de obras. Nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos e por tudo aquilo que nós deixamos de fazer, por todas as vezes que nós deixamos de se arrepender, por todas as vezes que nós deixamos de falar a verdade, por todas as vezes que nós deixamos de se consertar, por todas as vezes que nós deixamos de obedecer ao Senhor. Nós seremos condenados, julgados naquele grande dia no tribunal do Senhor pelos nossos atos, pelas nossas obras, pelas nossas atitudes. E o Senhor Deus está registrando cada uma das nossas atitudes aqui nessa terra, para que no grande dia dele nós seremos julgados, meus amados, pelas nossas atitudes e pelas nossas obras. Tá? Então, muitas vezes o Senhor está te confrontando com a verdade, porque Ele conhece a verdade, e você está achando que é julgamento, que é apontamento de dedo. Mas não, meu amado, o que o Senhor está fazendo agora, o Senhor ele confronta com a verdade para que haja o arrependimento e o conserto, porque enquanto há vida nessa terra, há esperança. Enquanto estiver vida nessa terra, existe esperança de arrependimento, existe esperança de perdão, existe esperança de reconciliação. E o Senhor Jesus não deseja que nenhuma alma se perca. O Senhor Jesus ele não deseja que nenhuma alma seja condenada, mas antes, como está escrito em Ezequiel 33, o prazer do Senhor está em que todos se arrependam dos seus maus caminhos e sejam salvos, pois nisso o Senhor se alegra, tá? Então, meus amados, o Senhor Jesus ele foi confrontar essa mulher samaritana aqui no versículo 16, né, e 17 com a verdade da vida dela. E a verdade da vida dessa mulher samaritana ela teve diversos maridos, e o que ela estava no momento não era marido dela. E isso era o que estava impedindo ela de alcançar a misericórdia, a graça, né, de viver a plenitude, de receber a fonte de água viva que ela precisava viver e receber da parte do Senhor. Então, o Senhor Jesus apresentou para essa mulher a fonte de água viva, a água da vida em que ela nunca mais teria sede quando recebesse, e que ela nunca mais precisaria buscar água em outros lugares, meus amados. Essa mulher, quando recebesse o que o Senhor Jesus está falando aqui, a partir do momento em que nós recebemos dele a água da vida, o Espírito Santo de Deus, meus amados, nós não precisamos buscar água em nenhum outro lugar. Nós não precisamos preencher o nosso vazio com nenhuma outra coisa. Nós não precisamos correr atrás de águas, de poços cavados por mãos humanas. Nós não precisamos tentar preencher e nos esgotar de coisas fúteis, de coisas perecíveis, de coisas materiais, de coisas carnais, de coisas terrenas. Por quê? Porque o Espírito Santo nos basta. Porque a água que flui do Espírito de Deus nos basta, é mais do que o suficiente. Ela transborda, ela flui, não é uma água parada, não é uma água suja, não é água de cisterna, não, meus amados. É um rio de vida que flui em nosso interior, constantemente em movimento, constantemente nos transformando, nos enchendo, nos transbordando, nos curando, nos purificando, nos mudando, nos moldando, nos aperfeiçoando para aquele grande dia, tá? Então era isso que o Senhor estava falando com essa mulher. Era isso que ela precisava entender, e é isso que nós precisamos entender, meus amados. Jesus apresentou para ela essa água, essa fonte de vida, esse Espírito que transborda, que transforma, que cura, que restaura, que muda, sabe? E ela se interessou e ela disse a ele: dá-me de beber dessa água, Senhor, para que eu não tenha mais sede nem precise voltar para tirar a água. Mas para que ela recebesse, meus amados, para que a gente receba o Espírito Santo, para que a gente receba dessa água, é necessário que haja o conserto e o arrependimento, meus amados. Porque não adianta, é impossível, tá, meus amados? É impossível receber o Espírito Santo de Deus sem que haja o conserto e o arrependimento, meus amados. Porque o Espírito Santo não habita em casa suja.
O Espírito Santo de Deus, ele não habita em uma casa que somos nós somos a morada do Espírito Santo. Ele não vai habitar em uma morada que está suja, que está ocupada e transbordando de coisas materiais, de coisas fúteis, de pecados, de desejos da carne, de coisas promíscuas, de coisas passageiras dessa terra. Não, meus amados, o Espírito Santo, ele habita em local limpo, em local organizado, em um interior em que permitiu ser limpo, lavado e transformado por Ele. Ele vai adentrar e habitar onde nós queremos, primeiramente, conserto, onde nós já demonstramos o arrependimento de tudo aquilo que nós praticávamos e vivíamos no passado, para que Ele adentre em nós e faça em nós a morada dEle, para que comece a fluir esse rio de vida, para que comece a frutificar, a sarar tudo aquilo que está amargo, né? Como dizem em Ezequiel 47, que esse rio de vida, ele flui, e onde estiver amargo, ele torna doce. Então, onde há amargura, onde tem mágoa, onde tem rancor, onde tem ódio, onde tem ira, onde tem raiva no seu interior, a partir do momento que o Espírito Santo começa a fluir no seu interior, ele passa a tornar tudo doce, e ele transforma a ira em amor, ele transforma a ansiedade em paz, ele transforma o estresse em mansidão, ele transforma tudo aquilo que era amargo em doce, e ele faz frutificar tudo aquilo que estava ressequido, tudo aquilo que não dava fruto, tudo aquilo que estava morto em nosso interior. O Espírito Santo, ele traz vida, e vida em abundância, mas é necessário que nós, primeiramente, meus amados, nós venhamos a nos arrepender e entrar em conserto com o Senhor, tá? Porque é impossível receber o Espírito Santo de Deus sem que haja o arrependimento e o conserto de nossas vidas. Nós precisamos lembrar, meus amados, que o Senhor, ele é santo, tá? Nós precisamos lembrar que Deus é santo, e é impossível, tá, meus amados? É impossível associar o profano do puro, do santo, o impuro do puro. É impossível, tá? O Espírito Santo de Deus, ele é santo, e ele não vai habitar em uma pessoa que está imunda, no sentido de transbordando frequentemente e com o desejo constante e com a prática constante de viver em pecado. Uma pessoa que ama o pecado, que não quer abandonar o pecado, que sabe que está errada, que vive erradamente, erroneamente, mas não quer abandonar o pecado. Aonde o ser humano, o homem, aonde, meus amados, nós escolhemos viver e praticar todos os dias o pecado e consumar o pecado em nossas vidas, o Espírito Santo se retira, tá? O Espírito Santo se retira. No livro de Juízes vai dizer que assim que Sansão, lembrando que nessa época, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava entre nós. Por quê? O Espírito Santo passou a habitar dentro de nós quando o Senhor Jesus foi glorificado e subiu ao Pai. Depois que Jesus foi crucificado, ressuscitou e foi glorificado e foi ter com o Pai o seu direito de reinar, né, à direita do Pai sentado lá, o Espírito Santo veio fazer morada em nós. Em Atos 2, essa promessa se consumou, né? Então, lá no livro de Juízes, no Antigo Testamento, na época em que o Espírito Santo ainda não habitava, nós ainda não éramos morada do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, ele possuía a pessoa, né? Ele tomava o ser humano para utilizar, fazer cumprir o propósito e obra dele, e depois retornava ao trono de Deus, né? Então, meus amados, no livro de Juízes vai dizer que Sansão, cheio do poder e da força de Deus por intermédio do Espírito Santo, né? É por isso que ele era um homem muito forte, porque ele era um nazireu, ele tinha um voto com o Senhor, e o Espírito Santo enchia ele de poder e de força do Senhor. Mas a partir do momento, meus amados, que Sansão, sabendo que era errado, Sansão escolheu o pecado e consumou o pecado, se deitou com Dalila, meus amados, o Espírito Santo abandonou ele. O Espírito Santo se retirou de Sansão. Por quê?
A partir do momento, meus irmãos, que nós escolhemos viver o pecado, que nós escolhemos praticar e viver em abundância no pecado, o Espírito Santo se retira, meus amados, porque ele não vai permanecer em uma pessoa que prefere praticar o pecado, que ama, que sente prazer em praticar o pecado, do que aquele que prefere lutar, se conter, se esforçar ao máximo para que aquele pecado não seja cometido, para que ele não venha pecar contra o Senhor e para que o Espírito Santo não se retire dele, tá? Nós, meus irmãos, vivemos em uma luta constante entre a carne e o Espírito. O nosso espírito, ele foi criado por Deus para obedecer, agradar e fazer a vontade do Senhor. O nosso espírito está pronto, como o Senhor Jesus diz. Na verdade, como Jesus diz no livro de João e de Lucas, se eu não me engano. Perdão, Mateus e Lucas. A verdade é que o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Meus amados, o nosso espírito, ele foi criado por Deus para fazer a vontade de Deus, para obedecer e para agradar ao Senhor. É uma luta constante porque a nossa carne, ela é pecaminosa. A natureza carnal do ser humano é pecar, é cometer erro, é promiscuidade, é tudo aquilo que não presta. É por isso que o apóstolo Paulo diz: a minha carne de nada é proveitosa. Isso é verdade, meus irmãos. A nossa carne de nada é proveitosa para nós, mas o nosso espírito, é por meio do nosso espírito que o Espírito Santo vem trazer a vida. É por meio do nosso espírito que o Espírito Santo de Deus vem jorrar essa água, vem fluir esse rio de vida. Mas a nossa carne de nada é proveitosa. Então é uma batalha constante todos os dias entre carne e espírito, porque a nossa carne, ela quer pecar. A nossa carne, ela quer cometer a natureza dela, que é o quê? Pecaminosa, que é de pecar, que é de desobedecer, que é de se revoltar contra Deus, que é de se rebelar e desagradar o Senhor. Mas o nosso espírito, pelo contrário, o nosso espírito, ele quer obedecer ao Senhor, o nosso espírito, ele quer obedecer à vontade do Senhor, o nosso espírito, ele quer viver em santidade. Então, meus amados, nós vivemos constantemente nessa guerra entre a nossa carne e o nosso espírito, e é por isso que é necessário que nós venhamos a entender que nós precisamos renunciar os desejos da carne, assim como essa mulher aqui samaritana fez quando Jesus confrontou ela, né, Deus Filho. Quando Jesus confrontou ela e trouxe essa verdade diante dela, meus amados, porque entenda uma coisa: quando Jesus traz um profeta, uma pessoa, quando Deus usa um vaso dele para te confrontar com a tua verdade, ele não está te julgando, ele não está apontando nada na sua cara, ele não está jogando nada no seu rosto, ele não está te apontando o dedo, não, meu amado e minha amada. Ele te confronta e ele te corrige para você se consertar e para você se arrepender. Porque, meu amado, como eu falei aqui, minha amada, enquanto há vida, há esperança. Então o Senhor Jesus, ele tem a esperança de você se arrepender e se consertar enquanto é tempo, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, mas o que nós temos certeza é que o Senhor Jesus já está voltando e muito em breve ele vai vir nos julgar como justo juiz. Então, meus amados, se a gente não renunciar o desejo da carne, se a gente não renunciar a nossa vida pecaminosa da carne e passarmos a viver pelo Espírito, porque, como diz o apóstolo Paulo, aquele que vive pelo Espírito, aquele que vive do Espírito, vive pelo Espírito, os frutos, a forma de viver, a maneira de conduzir é pelo Espírito, mas aquele que vive da carne, os frutos são da carne, e a carne gera morte, né, que é a condenação eterna, tá, meus amados? Então, quando o Senhor, ele usa uma pessoa para te confrontar com a tua verdade, ele não está te acusando, ele não está te julgando, pelo contrário, ele está te dando uma oportunidade para que você venha se arrepender e se consertar enquanto há tempo, tá? Porque nós não sabemos quanto tempo nós temos, tá? Esse ano de 2025 já começou sendo um ano difícil e as coisas vão piorar bastante. As coisas vão piorar bastante no Brasil no ano de 2025. O Senhor está dando oportunidade para muitas pessoas se arrependerem.
tá? O Senhor, Ele te confronta, Ele traz à tona, né, o pecado, esse erro que você está vivendo e cometendo. Por quê? Porque Ele quer que você se conserte, Ele quer que você se arrependa, para que você alcance a misericórdia e seja salvo e seja salva, antes que Ele volte, antes que Ele venha sobre nós, meus amados. Porque não fiquem vocês achando, tá? Meus amados, não fiquem vocês achando. Eu não sei quem criou esse falso entendimento, mas em toda a palavra do Senhor diz que o grande dia do Senhor não vai ser coisa bonita não, tá? Vai ser dia de treva, vai ser dia de dor, vai ser dia de lamento, vai ser dia de pranto, porque quando o Senhor voltar, Ele virá como um justo juiz. Ele virá como o Senhor dos exércitos, e Ele não vai ter misericórdia de ninguém. Meus irmãos, naquele grande dia, Jesus não vai ter misericórdia de ninguém. Agora, Ele tem misericórdia de nós, porque, como eu disse, enquanto há vida, há esperança. Se você se arrepender agora, Jesus vai ter misericórdia de você. Se você se consertar agora, Jesus vai ter misericórdia de você. Se você abandonar o pecado agora, Jesus vai ter misericórdia de você. Mas naquele grande dia, quando o céu se abrir e Ele vir como o Senhor dos exércitos sobre as nuvens, com o seu exército celestial, meus amados, vai ser choro, vai ser pranto, vai ser desespero, tá? Porque o Senhor vai vir para castigar, para julgar e para aniquilar todos aqueles que quiseram rejeitar e desprezar o seu nome, tá, meus amados? E somente aqueles que permanecerem fiéis até o fim, não se entregando e não se adorando, tá, ao falso Cristo que vai vir aí, é que vai receber a oportunidade da salvação. Mas só aquele que permanecer fiel até a morte, que não negar o nome de Cristo, mesmo sendo assassinado por seguir o nome de Cristo, tá? Somente esses vão obter a oportunidade da salvação, tá, meus amados? Então, enquanto nós estamos aqui agora, o Senhor, Ele nos perdoa. O Senhor tem misericórdia de nós. O Senhor nos dá oportunidade enquanto nós estamos aqui. Mas naquele grande dia, meus amados, acabou a oportunidade, acabou a misericórdia, acabou, meus amados. Vai ser justiça, juízo, tá? E o castigo do Senhor sobre a terra. Então o Senhor, Ele vem confrontando essa mulher. Por quê? Porque Ele queria que ela fosse salva. E através da vida dela, através da salvação dela, muitas outras vidas fossem salvas, né? Então, quando Jesus confronta essa mulher aqui com essa verdade, ela não gosta, porque as pessoas não gostam de ser confrontadas com a verdade, né, meus amados? A gente não gosta quando Deus usa alguém para trazer à tona esse erro que nós vivemos, que nós praticamos. Nós não gostamos. Por quê? Porque a gente quer viver no erro, a gente quer viver no pecado, né? Como se nada tivesse acontecendo, como se o Senhor tivesse se agradando disso, mas não é assim que funciona, meus amados. E dê graças a Deus se Deus ainda te confronta, porque se Ele te confronta e se Ele traz o teu erro à tona, porque Ele quer que você seja salvo. Porque existem pessoas que Deus já largou de mão, tá? Que Deus já largou de mão, não confronta mais, não faz questão que a pessoa se conserte mais, tá? Porque de tanto tentar, de tanto confrontar, a pessoa rejeitou a Deus tantas vezes que Deus passou a rejeitar a pessoa. Então dá graças a Deus e glorifica o nome do Senhor se Ele ainda te confronta e se Ele ainda te manda se consertar, tá, meus amados? Então essa mulher aqui, ela não gostou. E no versículo 19 de João 4, ela responde: Senhor, vejo que tu és um profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém que é o lugar que se deve adorar. Ela não gostou, ela retrucou, ela expôs ali o que ela estava guardando dentro dela, né? E quando o Senhor Jesus, Ele responde assim: mulher, creia em mim, porque é somente isso que o Senhor precisa que nós façamos. Crer nele primeiramente, porque a palavra do Senhor diz que aquele que crer no Senhor e for batizado será salvo. Mas se por algum motivo não der tempo de ser batizado, né, e a pessoa apenas crer no Senhor, já é o suficiente para que ela seja salva. Então o Senhor diz aqui para essa mulher crer nele. Por quê? Porque o Espírito Santo, meus amados, ele vem, essa água da vida, ela vem sobre nós e em nosso interior quando nós cremos no Senhor.
Primeiramente, nós cremos no Senhor. Segundo, nós nos arrependemos e nos consertamos. Então o Espírito Santo ele vem sobre nós e passa a fazer morada em nosso interior, tá? Ele entra para nunca mais sair, desde que nós não vivamos uma vida de pecado, tá? Nós precisamos renunciar ao pecado, renunciar à nossa carne, para que o Espírito Santo continue habitando dentro de nós, tá? Então essa mulher ela não gosta. Jesus fala: creia em mim, mulher, pois está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém, né? E no versículo 22, só esclarecendo aqui, tá, meus irmãos? No versículo 22, quando Jesus fala assim: nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. O Senhor, deixa eu esclarecer esse versículo aqui. Jesus não está falando que a salvação vem da religião judaica. Não é isso que o Senhor Jesus está falando. Jesus está falando isso porque quando Jesus diz assim, pois a salvação vem dos judeus, é porque o que acontece? Nas Escrituras está escrito no Antigo Testamento, antes de Jesus vir, está escrito, né, em todo o Antigo Testamento que o Cristo, o Messias, o Salvador de toda a humanidade, quando ele haveria de vir, né, quando ele viesse para a terra, quando Deus enviasse o Messias na terra, ele pregaria o arrependimento e o perdão dos pecados de Jerusalém para o mundo. Então ele iniciaria o seu ministério de salvação e de arrependimento, né, e de pregar o perdão dos pecados de Jerusalém até os confins da terra. É por isso que Jesus fala para os discípulos dele: ide e pregai o evangelho a toda criatura em Samaria e até os confins da terra. Por quê? Se iniciou ali em Jerusalém, né? Foi o início ali desse ministério de arrependimento dos pecados, de salvação, de redenção, de reconciliação, de perdão dos pecados, né? Iniciou ali em Jerusalém, e de Jerusalém se expandiu para todos os povos e todas as nações, tá? É por isso que Jesus fala aqui que a salvação vem dos judeus. Não significa que a salvação vem da religião judaica, não, porque como eu já falei aqui em outras ministrações, meus amados, Jesus não é religião. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem criou religiões foram os seres humanos. Mas quando Jesus fala aqui no versículo 22 de João 4, que a salvação vem dos judeus, ele quis dizer dele próprio. Jesus estava falando dele mesmo. Quem é a salvação que viria de Jerusalém? Ele mesmo. Como está escrito, né, no livro do profeta Isaías e em outros profetas, sabe? Que a salvação viria de Jerusalém. Então ele estava se referindo a si mesmo. A salvação veio de Jerusalém. E a salvação é quem? É Cristo. Tá? Então não vamos confundir as coisas, tá, meus irmãos? Vamos entender isso, que essa salvação que o Senhor Jesus está falando é Ele mesmo. Porque como o Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, quando o Senhor fala ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, Ele está indicando e deixando bem claro que Ele é o único caminho, que Ele é a única salvação, tá? E não religião, tá bom, meus amados? Só para esclarecer aqui, para ninguém ficar com dúvida e achar que o Senhor Jesus está falando aqui de religião. Não é sobre isso, Ele está falando dele mesmo, dele próprio, tá? Dando prosseguimento aqui, Jesus fala isso para essa mulher e Ele deixa claro para ela, né, que estão chegando os dias, que já chegaram os dias em que nós adoraremos ao Pai em espírito e em verdade. Por quê? No versículo 23 diz algo muito lindo, meus irmãos. Diz algo assim, no versículo 23: de fato já chegou em que os verdadeiros adorarão ao Pai em espírito e verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. Então Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que adoram em espírito e em verdade. São aqueles, meus amados, que se entregam de corpo, alma e coração para se entregar ao Senhor. Que não tem dia, não tem hora, não tem situação para adorar ao Senhor. Que mesmo triste, adora. Passando pela prova, adora. Doente, adora. Sabe, com problemas na família, adora, não importa a situação. São estes os adoradores que o Senhor procura. Porque no versículo 24 diz assim, de João 4:
né? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Meus amados, aqui em João 4:24 vai dizer que Deus é espírito. Então, para que a nossa adoração chegue até Deus, é necessário que nós venhamos adorar a Ele em espírito e em verdade. Por que em espírito e em verdade? Porque, como eu falei, é uma linha de conexão. O nosso espírito, ele foi criado, nosso espírito foi gerado para obedecer ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor e para agradar ao Senhor. E por meio do nosso espírito, o Espírito Santo de Deus se conecta em nós. E o Espírito Santo de Deus se conecta no Deus Pai. Então, Deus Pai se encontra no trono dele. O Espírito Santo de Deus é como se fosse um intermediário, né? Ele é o consolador que faz a ligação e a conexão entre nós e o Espírito de Deus, tá? Então, o nosso espírito, ele se liga ao Espírito Santo de Deus, ele está conectado. É uma conexão realmente, né? E através da nossa adoração em espírito e em verdade, o Espírito Santo, ele leva a nossa adoração até Deus. É a mesma coisa que orar, tá, meus amados? Vocês lembram dessa passagem que diz que o Espírito Santo intercede por nós porque nós não sabemos a forma correta de interceder? Então, a adoração é a mesma forma. Para nós adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, para que Deus receba a nossa adoração, né, para não ficar aquela adoração vazia, fingida, monótona, que bate no teto e volta, ou que parece que o céu está de bronze, é necessário que nós venhamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade, tá? Porque da mesma maneira que nós não sabemos orar da maneira que convém, então o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, levando a nossa oração até Deus. E assim também é na adoração. Nós não sabemos adorar da forma que convém. Então nós precisamos adorar em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo vai levar a nossa adoração verdadeira, genuína, sabe? A nossa adoração de entrega, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, vai levar para Deus. E Deus vai receber essa adoração como incenso suave diante do seu altar. Tá, meus amados? E isso é lindo, isso é maravilhoso, porque Jesus deixa claro aqui que haverão de chegar os dias, de fato já chegaram, e que nós adoraremos o Senhor em espírito e em verdade em qualquer lugar, tá? Porque adorar a Deus, meus amados, não tem hora e não tem lugar. Eu posso citar aqui o exemplo de Paulo e Silas, que estavam presos na prisão com os pés e as mãos amarradas, e ainda assim, Paulo e Silas, depois de serem espancados, jogados numa cela, amarrados pelos pés e pelas mãos, adoraram ao Senhor, oraram e adoraram ao Senhor, tá? Pedro também, que orou na prisão e o anjo veio e soltou ele, sabe? Ana, depois que teve o seu ventre aberto e que o Senhor concebeu a ela o filho gerado, Samuel, Ana louvou ao Senhor. Davi, que vivia em constante adoração genuína ao Senhor, Davi louvava ao Senhor. Davi, meus amados, vai dizer na palavra do Senhor, em Crônicas, Reis e no livro de Salmos também, vai dizer que Davi, ele adorava ao Senhor, não só no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento também um exemplo acerca de adorar o Senhor, a profetisa Ana, né, que orou e consagrou o Senhor Jesus no templo, ela vivia em constante adoração ao Senhor por jejuns e orações, tá? Porque também existe jejum para adorar ao Senhor. E na palavra do Senhor vai dizer que Davi, ele adorava o Senhor, né, com som de harpas, de lira, bailando, tá? Bailando, meus amados, quando a palavra do Senhor fala bailar, não, dançar e bailar não é a mesma coisa, tá? Na palavra do Senhor vai dizer que Davi adorava o Senhor bailando pelo Espírito. Então o Espírito Santo conduzia Davi a bailar, tá? Tá escrito isso na palavra do Senhor, tá, meus amados? Eu não estou inventando nada, realmente está escrito isso. Só olha o livro de Crônicas, Reis e o livro de Salmos também, vai falar sobre isso. Pode ser que apareça também em 2 Samuel, mas Crônicas e Reis eu tenho certeza,
tá? Inclusive, em uma dessas vezes que o Espírito Santo conduzia Davi a bailar diante da arca de Deus, Mical, que era filha de Saul, ela desprezou Davi, né? Ela julgou Davi, disse para ele: que ato vulgar que você está fazendo, dançando assim diante do povo, como se você fosse um homem qualquer. E Davi deixou bem claro para Mical, uma de suas esposas, filha de Saul, né? Deixou bem claro, meus amados, que Davi, ele estava adorando ao Senhor. Ele não estava dançando para o povo ver, não. Ele estava bailando no Espírito para adorar ao Senhor Deus Todo-Poderoso, tá? Mas ainda assim Mical não entendeu por quê. Porque meus amados, porque quem não vive conectado com o Espírito, quem não é conduzido, impulsionado pelo Espírito, sempre vai julgar. Aqueles que vivem no Espírito, como o apóstolo Paulo fala nas cartas dele, né? Aquele que vive do Espírito possui frutos do Espírito, mas aquele que vive pela carne possui frutos da carne. Então Mical não entendeu e Mical julgou, né? Então, meus amados, é isso, sabe? É uma coisa linda, porque nós precisamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Davi, ele adorava com flautas, com harpas, com liras, com tamborins, né? Bailando, louvando. Davi era um exímio adorador e não tinha hora, não tinha lugar, porque adorar ao Senhor, meus amados, através da adoração, o Senhor Jesus, ele faz coisas extraordinárias. Deus, ele faz coisas extraordinárias através da adoração, tá? Então, meus amados, perdoe a falta de atenção, que tem gente tirando minha atenção aqui, mas não tem hora nem lugar. Davi, ele adorou o Senhor depois de perder o seu filho recém-nascido de 7 dias. Davi adorava o Senhor enquanto Saul perseguia ele, criava emboscadas para tirar a vida dele, sabe? Paulo e Silas adoraram o Senhor na prisão. Momentos que as circunstâncias não estavam favoráveis são as horas que nós mais devemos adorar em espírito e em verdade, porque quando nós adoramos em espírito e em verdade, o Senhor, ele muda e transforma todo o ambiente, toda a circunstância, tá, meus amados? E é isso, tá? E aqui, só para finalizar, o versículo 25 e 26. A mulher disse assim, ela ainda não tinha entendido tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha falado a ela. E ela disse: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. E Jesus respondeu: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Para finalizar aqui, então nós vemos no versículo 25 e 26 de João 4, que mesmo após tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha falado, ou seja, Jesus tinha apresentado ela o Espírito, a palavra e a vida, mas ela não tinha reconhecido com seus olhos. Por quê, meus amados? Por causa da cegueira espiritual. Essa mulher samaritana, ela estava cega espiritualmente. Então foi necessário Jesus abrir os olhos dela espiritual, abrindo o entendimento dela, para que ela venha entender que Jesus estava diante dela. Então, meus amados, muitas das vezes Jesus, ele está diante de nós. Muitas das vezes Jesus está tão pertinho de nós. Muitas vezes Jesus está do nosso lado. Mas nós não enxergamos e não percebemos. Por quê? Por causa da cegueira espiritual. Então, meus amados, vamos pedir para o Senhor nos dar um entendimento de quando e abrir os nossos olhos para que nós possamos ver quando Ele está do nosso lado, quando Ele está diante de nós, para que nós possamos ver e entender que é o Senhor Jesus, tá? Então, que essa palavra possa permanecer em nossos corações, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. Fiquem na paz e, meus amados irmãos, vamos orar pela nação brasileira, né? Pois esse vai ser um ano difícil, já está sendo, mas as coisas vão dificultar mais. Não deixem de orar pelas suas famílias, peçam proteção ao Senhor. Orem pelos seus filhos, pelos seus netos e pelos seus sobrinhos, tá? Que Deus abençoe a todos e fiquem na paz, amém?